Acho que também eu me apaixonei pela vilã. Olá, eu sou o Fernando Felas e você está no Insanome. Hoje eu vou falar sobre Me Apaixonei pela Vilã. O anime vem nos contar a história de Rei, que é uma menina que está num mundo nosso, real, e que por algum motivo estranho que não explica muito bem na animação, ela acaba indo parar em um outro mundo, que é um mundo de game que ela mesma joga, então ela tem o conhecimento daquele mundo, dos personagens que vão aparecer, e tem uma personagem que ela já é apaixonada antes mesmo de chegar nesse mundo, que é a vilã, no caso, a Claire. A relação do comecinho do anime, ela é um pouco estranha, pelo menos ao meu ver, porque aparentemente é uma relação meio tóxica, se a gente for levar em consideração a forma como aqui no Ocidente a gente percebe os relacionamentos, porque como ela é a vilã, ela não trata bem a Rei logo de cara. Muito pelo contrário, ela acaba várias vezes maltratando e justamente por isso a gente já percebe logo no começo da animação que ela é a vilã. No entanto, quando eu comecei a assistir, achei um pouquinho estranha essa relação entre as duas, porque a gente parece que ela se submete a coisas que, de fato, em um relacionamento não seria bom uma pessoa toda hora ficar sendo maltratada por aquela pessoa que ela ama. Eu vou comentar aqui do episódio do 1 ao 10. No decorrer desses episódios, a gente percebe que essa personagem, a vilã no caso, ela tem algumas camadas ali que a gente vai conhecendo como a nossa protagonista ama ela e aparentemente eu demorei um pouco para entender isso na animação, mas como ela já conhece a vilã do jogo, então ela entende melhor do que a gente que está assistindo e conforme vai passando os episódios, a gente vai conhecendo melhor essa vilã, que na verdade eu considero que ela é a mais protagonista de todas ali daquela animação, até mais do que a própria protagonista. Pelo menos para mim, a forma como ela vai se envolvendo as duas de uma forma bem carinhosa, e como eles vão tratando essa questão da homossexualidade ali na animação também é de uma forma bem delicada, não é uma relação forçada entre as duas. Digo isso porque, quando eu comecei a assistir, eu não sabia muito bem qual seria a história, mas logo pela capinha ali o pôster do anime, a gente já percebe que são duas meninas que vai ter relação ali, né? A relação vai ser entre as duas. Quando você começa a assistir, você percebe que não é bem assim. Na verdade, a Rei, ela gosta da Claire. No entanto, a Claire não corresponde ao mesmo sentimento que ela tem. Então, assim, resumidamente seria o que eu disse agora no comecinho do vídeo, seria a história do anime, mas no decorrer de cada episódio, a gente vai percebendo que, na verdade, não é só uma historinha bobinha, e o anime toca em coisas que eu considerei assim como algo profundo de se tratar e importante de se colocar, no sentido de que talvez a gente não para muito para pensar em como uma pessoa pode gostar de outra pessoa, ainda que seja do mesmo sexo, de uma forma comum, não diferente de outras pessoas em meio à sociedade. E isso é posto, acho que no terceiro episódio, isso é falado, essa relação dela ser lésbica, no caso, né? Já é comentado no anime desde o começo e comentado claramente, né? Tem uma personagem que pergunta pra Claire e fala assim: você é homossexual? E ela fala assim, acho que eu sou, porque eu nunca gostei de menino algum e eu gosto dela, né? Ela fala, uma das coisas engraçadas desse anime é que ela fala toda hora pra vilã, no caso, né, que ela ama ela. E a forma como ela reage quando ela escuta alguém falando pra ela que ama ela é muito engraçado. Na verdade, assim, eu não vou dizer pra vocês que o anime é todo engraçado, sabe? Aquela coisa que você vai rir do começo ao fim. Ele tem cenas engraçadas, mas esporadicamente, acontece. Eu acredito que, assim, só dessas ceninhas, assim, já dá pra você dar umas boas risadas. E as outras partes, eles tocam em assuntos que são um pouco mais sérios e que eu acho que também vale a pena a reflexão que o anime ali também vai abordar, talvez de uma forma um pouco superficial, mas levando-se em conta que é uma animação e que é uma comédia romântica, então a gente entende que, de fato, a colocação que eles vão fazer ali dos assuntos seja um pouco superficial. Mas ainda assim, fica a reflexão pra gente também pensar um pouco sobre aquilo. Então, quando essa personagem pergunta pra ela a respeito da homossexualidade, ela dá a resposta dizendo que, de fato, ela gosta mesmo da Claire, a vilã, no caso, né? Falando que o que ela sente é real. Ela também explica que o fato dela... Porque ela fala assim... A vilã fala pra ela, né? Não fala isso que você me deixa constrangida. Alguma coisa assim, não me lembro exatamente do diálogo. Mas alguma coisa nesse sentido. Ela explica que eu achei isso legal também do anime colocar isso, que assim, não é porque ela gosta de uma mulher que ela vai gostar de qualquer mulher.
E tanto que ela até pergunta pra vilã, fala assim, eu sei que você é hétero, isso significa que você gosta de todo homem que você vê pela sua frente? Ela fala, não, eu gosto de, no caso ali da animação, né, ela gosta de um, não de todo mundo que aparece na frente dela. Ela falou assim, então, comigo é a mesma coisa. Eu não gosto de todas as mulheres que aparecem na minha frente, eu gosto de você. Eu não sei exatamente se é assim o diálogo, mas assim, porque já foi o terceiro, já faz um tempinho que eu assisti o terceiro. Mas é mais ou menos isso que ela quer dizer. E eu achei legal a reflexão no sentido de que todo mundo é assim na verdade, né? Por mais que a gente goste, independentemente do gênero que você gosta, você não sai pela rua gostando, amando todo mundo só porque ou é homem ou só porque é uma mulher. Mas tem uma pessoa que, por algum motivo, ela acaba te cativando mais e você acaba tendo uma afinidade maior com aquela pessoa. E isso faz com que você se desenvolva ali o amor ou uma paixão que no decorrer da nossa vida a gente vai também vivenciando essas formas de relacionamento, né? E nisso, o anime ele vai então tocando nesses assuntos que são um pouco mais delicados e de uma forma leve e engraçada, porque a forma como as duas se dão é interessante. E ela tem, a vilã no caso, ela tem uma certa resistência com essa coisa dela ficar toda hora falando pra ela que ela ama ela, e mesmo assim, ela percebe que é verdade, embora ela não dê o braço a torcer, na verdade, várias vezes na animação, assim, ela não dá o braço a torcer, ela percebe que de fato a Rei gosta dela, e ela também tem um carinho por ela, mas assim, eu não sei como é que a animação vai tratar isso até o final, mas assim, você percebe que ela ainda, mesmo que ela sendo a vilã, você percebe que ela vai criando uma afinidade, um afeto também com aquela personagem, e não chega a ser um amor como a protagonista sente pra ela, mas você percebe que é mais uma amizade que vai criando entre as duas, e esse desenvolvimento eu achei tão singelo, tão bonito entre as duas, que sinceramente eu espero que a animação ela não vá pra um lado de fato de romance, porque eu acho que na vida, eu penso assim pelo menos, nem todo romance precisa, na verdade, ser de fato um relacionamento entre os personagens. Eu acho que se eles colocassem isso, porque em determinado momento da animação, a nossa protagonista fala pra ela, eu sei que você é hétero, eu não espero que você fique comigo, mas eu desejo que você seja feliz. Ela fala isso porque em determinado momento a Claire fala pra ela assim, por que você tá ajudando eu a ficar com ele? Porque tem um rapaz que ela gosta, e ela meio que dá um incentivo aos dois ali, pros dois ficar junto. Ela fala assim, se você gosta de mim, por que você tá meio que me ajudando a ficar com ele? Ela fala assim, porque eu quero te ver feliz. E é interessante, me fez lembrar, porque uma vez eu li um livro, não lembro agora qual, que fala exatamente isso. Ele fala assim, quando a gente ama alguém de verdade, não necessariamente a gente quer que a pessoa fique conosco, mas que ela seja feliz, independentemente de se ela vai ficar com a gente ou não. E no livro ele falava assim, isso é uma das questões de quando você percebe que você ama de verdade alguém, é que você deseja o melhor pra ela. E às vezes o melhor pra ela não necessariamente é estar com a gente, principalmente quando a pessoa estando com a gente está infeliz. Porque a gente sabe que se a gente está num relacionamento que um dos dois estão infelizes, provavelmente o outro vai em algum momento também começar a ficar infeliz. Porque é algo recíproco. É difícil você viver um relacionamento em que os dois não estejam satisfeitos com aquilo. Mas eu também não vou ficar falando muito disso, que relacionamento a gente sabe que é uma coisa complexa e é complicado falar. Mas assim, penso que vocês entenderam o que quis dizer. É uma coisa que o anime também tenta abordar também essa questão do relacionamento entre as duas e tratar de uma forma natural. Que mesmo sendo a Rei afim da Claire, ela tem plena consciência de que a Claire não vai ficar com ela porque ela é heterossexual. E ela sabe justamente que tem um príncipe que ela gosta mais. Então, ela se baseia muito na felicidade dela, procurando a felicidade da Claire, né, no caso da vilã, enquanto ela se satisfaz em ver ela simplesmente feliz. E pra ela isso já tá bom. E é interessante que em alguns momentos isso é demonstrado claramente no anime, que ela fala que algumas coisas que elas estão fazendo juntas, ela fala assim, não tá acontecendo nada demais, mas eu gostaria que isso durasse pra sempre. Porque elas estão felizes naquele momento e ela sente que não é só uma questão de contato físico, sabe? Mas é um desejo de estar próximo. E esse desejo de estar próximo entre as duas, para ela já é satisfatório, ela se satisfaz com aquilo. E no decorrer da animação, ela vai explicando melhor essa questão do porquê que ela gosta da Claire. Eu acho também que é interessante essa questão de, ao mesmo tempo que ela vai explicando, a gente também começa a entender que, na verdade, a Claire, embora ela seja a vilã, ela não é tão má assim. Na verdade, assim, ela quase não é má. No primeiro episódio, ela faz coisas ruins, só que
A Rei gosta tanto dela que quando ela faz coisas ruins, ela gosta, ela fica feliz por ser maltratada, né? E isso foi justamente no primeiro episódio que eu já vi um problema. Eu falei, como assim, né? Ela tá maltratando ela tá gostando. Né? Porque é um relacionamento de fato tóxico e, tipo, não tá passando um bom exemplo, né? Mas assim, no decorrer logo da animação, já no segundo episódio, essas coisas já vão mudando. Porque como a Claire percebe que tudo que ela faz de mal, tipo, de maltratar pra ela, não tem significado algum pra ela, então ela para. Ela para de maltratar ela, porque ela percebe que aquilo, na verdade, ao invés de estar afastando a Rei, tá aproximando ainda mais, porque ela sente que aquilo ali é como se fosse um carinho, né? Que coisa mais esquisita. Mas, então ela para e as duas vão criando um certo vínculo de amizade. E você vai conhecendo, então, a vilã. E a gente vai percebendo que, na verdade, ela não é má. Eu não sei porque ela é uma vilã. Porque, embora ela trate, assim, ela dessa forma, não tem nada na animação que ela tenha feito de forma ruim, assim, sabe? Inclusive, até a protagonista fala, né? Ela faz coisas assim, mas ela não faz nada que me provoque o mal. É mais uma coisa pra afastar ela do que algo que seja, de fato, ruim. Então, conforme a gente vai conhecendo... um pouco mais pra frente vai aparecendo um vilão de verdade, o vilão da história, ele aparece. É um outro personagem que, na verdade, também não foi até agora dito muito a respeito dele, mas a gente já percebe que tem um vilão mal mesmo, que quer o mal dos personagens. Essa animação, ela é interessante porque, assim, ela não é só uma comédia romântica, sabe? Ela tem essa coisa de tocar em assuntos que são importantes. Além disso, ela também tem... elementos ali que vai misturando um pouco ali da magia, da escola, porque elas estão numa escola e como é outro mundo, então eles têm coisas que são diferenciadas do nosso comum. Então, assim, a animação ela tem uma aventurinha, sabe? São coisas que vão sendo colocadas ali na animação que vai fazendo um diferencial. Não é aquele anime meloso, romântico demais, porque ele tem toda a questão... do romance, tem um pouco de comédia, tem um pouco de aventura, então tem um pouquinho de suspense até também, porque como esse vilão apareceu, a gente não sabe nada dele. E certos personagens também que vão fazendo coisas que a gente pensa que são bonzinhos e eles não são tão bonzinhos assim. E a gente vai sendo levado ali naquela história por esses personagens que vão sendo introduzidos e contando um pouco da história de cada um, mas que também a vilã acaba sendo a protagonista da história, ao meu ver, assim, porque ela aparece muito mais e ela tem uma definição maior também de como pessoa do que a nossa protagonista, porque a nossa protagonista também foca nela. A Claire, ela é muito focada, assim, no desenvolvimento dela e aparentemente a maior parte da animação é mais relacionada a ela, a gente acaba sendo levado também, de fato, a gostar, a se apaixonar também pela vilã, do que pela protagonista. Não que isso seja bom ou ruim, é só algo que eu achei interessante, a forma como eles vão fazendo a gente também se apaixonar por essa personagem. Ela não é perfeita, ela de fato tem umas coisinhas bem mimadinhas, assim, a forma de tratar, mas conforme a gente também vai passando a animação, você entende por que ela cresceu daquela forma e a forma como ela vai tratando as pessoas. Não que isso justifique. Mas a gente entende a personagem e vê que, na verdade, ela não é bem uma vilã. Ela é uma pessoa comum, né, que foi tratada de uma forma, aconteceu coisas na vida dela que foram levando ela a ser a pessoa que ela se tornou. O que também não significa que ela vai ser assim pra sempre. Tanto que a gente percebe na animação mesmo que vão acontecendo certas coisas que ela vai cedendo. Ela vai baixando um pouco a guarda, mostrando que ela é uma pessoa comum, que ela pode chorar na frente dos outros, porque ela tem uma coisa também, a vilã no caso, de ser da nobreza e a nossa protagonista é a plebeia, então ela não quer muito se aproximar, ela não quer muito deixar que eles vejam a reação dela, mas quando ela vai vendo que não tem nada demais, ela vai se tornando uma pessoa comum e a gente vai acabando gostando dela nesses episódios. A animação ela é legal, assim, ela não tem nada demais. O que chama atenção na verdade nessa animação é a história em si. Porque se você for esperar algo grandioso, né, uma baita de uma produção, não vai encontrar. Mesmo essas partes que eu falei que tem um pouco de aventura, tem essas coisas da magia, é bem feitinho. Só que assim, não é... né, as cenas de luta não são nada assim demais, sabe? É algo que vai chamando a atenção e a gente vai sendo envolvido ali também. E a produção sim está boa,
Mas assim, o que importa mesmo que eu percebo é mais a história das duas e como vai sendo contado isso pra gente. É um romance legal de ver, é gostoso de ver as duas ali. Não pense assim que vai ser algo meloso ou difícil de assistir ou que vai ser homoafetivo. Na verdade, assim, eles levantam essa questão que eu acho que sim, é importante, mas assim, essa relação que ela tem de que na verdade, assim, essa consciência que ela tem de que a Claire é hétero e ela respeita isso sem forçar, ela simplesmente entende que ela quer estar junto da Claire, né? E porque a Claire ajudou muito ela, e assim, quando você percebe que, como ela já conhecia o game, ou seja, ela já conhecia os personagens, já conhecia algumas histórias ali do que vai acontecer, faz mais sentido. A forma como ela vai agindo desde o começo, que parece meio estranho ela aceitar certos comportamentos, mas como você percebe que ela já sabe o que vai acontecer, ou mesmo a personalidade de cada personagem que tá ali, é meio interessante ali a forma como ela se preocupa com algumas coisas e outras nem tanto. Por exemplo, no episódio 10, aparece uma personagem nova que, assim, no game ela fala assim, ela deveria me ajudar a ficar com algum príncipe. Mas como eu não tenho interesse nenhum em príncipe, então essa personagem pouco me importa. Só que essa personagem incomoda ela, porque é uma personagem que tá próxima da Claire e tem um envolvimento com a Claire. E, assim, acaba sendo engraçada a forma como tem essa interação dessa nova personagem ali. Eu diria pra vocês, se você tem ali a cabeça aberta, você não se importa com essas questões, assista que provavelmente você vai gostar, porque esse anime não é um anime pra homofóbicos. Se você já tem todos os pés atrás com isso, você não vai gostar, não assista esse vídeo, nem é pra você. Mas caso você seja de boa com isso, assista. É um bom anime, é um bom romance, é engraçado, é divertido, as protagonistas são boas, e a gente acaba gostando delas, elas são bem legais assim junto, é uma dupla que vai se concretizando ali no decorrer da animação, que funciona muito bem. Eu acho que vale a pena assistir. Foi fácil, na verdade, de ver, assim, você vai pegando assim, um episódio atrás do outro, e a hora que você viu acabou, você nem percebe e ainda deu umas boas risadas. Bom, deixa aí nos comentários se você vai assistir, se te interessou, se não te interessou, se você é fã de romance, se você não liga tanto assim pra romance, porque eu confesso que eu também sou difícil pra assistir romance, mas às vezes aparecem algumas coisas interessantes que valem a pena dar a chance. Eu agradeço a atenção de vocês, até mais!